Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Já destampou a chaleira aí já, né? Vamos destampar a chaleira, senão não cai dentro, né? Eu vou ler aqui, eu vou esperar você achar, porque vai ser difícil. Naum, quando pega esses livrinhos assim, dá cavaco, né? Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Eu cheguei, ele estava orando ali, e Deus me trouxe esse texto, e eu comecei a falar com Deus. Mas eu não pensei que era para hoje, viu? Pensei que era para outro dia. Eu não sabia que era para hoje, não. Depois o pastor Gerardo me encontrou, vamos dividir, você prega e eu oro pelos dons. Então é para hoje mesmo. Destampe a chaleira que a água vai cair. Acharam o capítulo 1 de Naum? Quem não achou ainda, ajuda o teu vizinho aí, senão vai dar cavaco. Como diz o pastor, tem dia que parece que some da Bíblia esses livrinhos, né? Desaparece, se não acha mais ele. Quando a gente tem aquela Bíblia com índice, aí dá uma ajuda danada, mas quando não tem, gente, só Deus na causa. Acha Abacuque lá, meio perto de Abacuque lá, naquela... Capítulo 1, o versículo de número 3. Diz assim a Escritura: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Assentem-se, desocupe as mãos e aplauda o Senhor Jesus. O que eu quero, se Deus me der graça, é esse texto, essa parte do versículo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Enquanto nós temos medo de tempestade, e tem gente que é até crente, mas ele não esquece daquela velha prática de jogar sal atrás da porta, né? Quando vem tempestade, chama a santa não sei o quê, santa não sei o quê, porque tempestade, vamos ser sinceros, assusta. Tempestade é tenebrosa. Tempestade arranca telhado, destrói, faz um monte de destruição. Mas o que eu acho engraçado é que o nosso Deus, Ele caminha no meio da tempestade. Quando todo mundo está com medo, fechando, tirando roupa, Deus, Ele caminha no meio da tempestade. E nesta noite eu quero falar com vocês sobre 3 formas de uma tempestade chegar. 3 formas que acontece uma tempestade. Existem motivos e fatores para eles acontecer. Primeiro, eu procuro a tempestade para a minha vida. Segundo, Deus permite uma tempestade acontecer na nossa vida. E terceiro, Deus permite a tempestade quando nós não ouvimos a alerta de Deus. Destas 3 formas, vamos começar primeiro com a tempestade que chega, que eu provoco ela. Hoje à tarde até falei um pouquinho sobre isso, e inspirou-me a esse texto. A primeira forma é quando eu procuro sarna para se coçar. Vocês já procuraram sarna para se coçar? Já procuraram confusão? E depois o presbítero João se dobra o joelho e não tem nem o que falar para Deus. Você vai dizer: Deus, se eu estou nessa prova, ele diz: você procurou, filho, agora descasque esse abacaxi. Você procurou essa encrenca, e quando eu falo isso eu quero parafrasear na Bíblia, para ninguém dizer que eu inventei história. Eu venho falar de um profeta que tinha uma missão. Deus chamou ele para uma tarefa, e em vez dele concluir a tarefa que Deus dera para ele, o Senhor disse para ele: vai para a direita. Ele pegou e foi para a esquerda. Estou falando de um homem chamado Jonas, que fugiu da presença de Deus, passou, em vez de ir para onde Deus queria, ele pegou um navio em sentido contrário
contrário. E vocês conhecem, não precisa eu até explicar, porque todo mundo conhece a história de Jonas. Mas Jonas entra no navio, desce no porão, arruma a caminha dele e diz: agora eu quero ver o que vai acontecer. Deus não está nem me vendo, Deus não sabe onde eu estou, e eu não vou fazer o que Deus quer. E de repente a Bíblia diz que começou a tempestade a agitar o barco, o navio, e a tempestade foi comendo solta, e foi comendo, e o bichinho tranquilo lá embaixo, dormindo bem tranquilo, e o vento agitando o barco, o navio quase afunda, não afunda, e os marinheiros, os tripulantes começam a clamar ao Deus, cada um clama ao seu Deus, e nada acontece. E de repente descobre o dormente lá no fundo do navio, e desce lá e dá uma chacoalhada nele. Espero que Deus chacoalhe alguém aqui nesta noite, chacoalha ele e diz: rapaz, o que está acontecendo? Você não está vendo lá em cima a tempestade comendo solto? Estamos quase morrendo, não tem para onde ir, não tem para onde escapar. E de repente Jonas, nesta noite, espero que eu e você tenha humildade como Jonas. Quando Jonas ouve tudo aquilo de gente, eu já sei como resolver esse problema, eu já sei como acabar com esse problema. Como? O culpado sou eu, o culpado sou eu. Se você achou uma encrenca, se você entrou num problema, o primeiro passo para Deus te ajudar é confessar a sua miséria. O primeiro passo é reconhecer que está errado. Mas nós temos o velho costume de acusar o pastor, acusar a mulher, acusar o marido, acusar alguém. Nesta noite diga: Senhor, se eu entrei nesse balaio furado, o culpado sou eu, me tira desse negócio. Eu errei, eu me embaracei, mas eu quero a tua misericórdia. Eu sempre falo que a maior virtude de um crente não é nunca errar, porque um dia ele erra, mas a maior virtude de um crente é reconhecer o que errou, pedir perdão e uma nova chance para Deus Todo-Poderoso, é reconhecer as suas misérias. E o pior, que às vezes a nossa família sofre, nossos companheiros sofrem, quem está do nosso lado sofre por causa da nossa falha. Nós pegamos a tempestade, nós entramos na tempestade, nós procuramos a encrenca, e daí quem está do nosso lado começa a sofrer, porque os marinheiros não tinham nada a ver com o problema de Jonas, o problema era dele, mas todo mundo sofria, todo mundo estava perecendo, e Jonas disse: não, se eu sou culpado, quem tem que sofrer o dano sou eu. Se alguém errou, não faça que nem Eva, não faça que nem Adão. Quando Deus diz: Adão, porque você fez isso? Adão culpa Deus e Eva, a mulher que o Senhor me deu. Olha para Eva: Eva, porque isso? É o diabo. Não culpe tua mulher, não culpe teu marido, não culpe o diabo. Diga: Deus, eu assumo essa culpa, eu errei, eu estou nessa tempestade, eu quero uma nova chance. Assuma a bronca, assuma a bronca, diga: eu assumo. E quantas vezes, não sei se aconteceu com você, comigo já, eu fazer alguma coisa e eu ter vergonha de dobrar o joelho para orar. Você já passou por isso? Você dobrar o joelho e ter vergonha, só você e Deus, mas você tem vergonha de orar pelo que você fez. Mas mesmo com vergonha, você ora a Deus, e Deus, como Pai, diz: eu te entendo, você está confessando. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Jonas disse: quer acabar com o problema? Quer encerrar o problema? Joga eu no mar. Eu sou a causa. Eu sou errado. Essa causa aqui é culpa minha. Eu que fiz besteira. Eu que me enrolei. Eu que me embaracei. Aleluia. Esses dias eu escutei na escola bíblica de manhã, fora esse domingo no outro, o irmão dando a escola bíblica, de repente um aluno disse: lá no texto tal, assim, dizendo, Deus desembaraça os nossos caminhos. Hoje até à tarde falei com os irmãos, alguns que são pescadores, é tão difícil quando a linha de anzol dá aquele embaraço, aquela peruca, como diz o pescador, é tão difícil de desfazer aquela peruca. Eu já, como não tenho paciência, eu corto a linha e ponho outra, mas Deus não. Se você se embaraçou e assumir, Ele vai desembaraçar o teu caminho, Ele vai melhorar, Ele vai dar uma nova oportunidade. Mas é assumindo. Jonas diz: eu sou culpado. Joga eu no mar. E a Bíblia diz que eles tentaram, não queria jogar ele. Mas tem hora que não tem o que fazer.
depois de aliviar a carga, depois de fazer tudo o que tinha que fazer, não tem jeito. O jeito é jogar esse homem. Vamos ter que sacrificar, vamos ter que fazer o tal do boi de piranha, não é assim? Sacrifica um para escapar os outros. Às vezes a gente diz, não, vamos jogar esse homem, porque vamos ter que salvar a embarcação. Ele falou que ele é o culpado e jogou Jonas, ele era culpado. Mas se tem alguém que tem misericórdia, é Deus. Se tem alguém que tem compaixão daquele que reconhece, é Deus. Joga Jonas e Jonas ia morrer afogado. Era uma tempestade, era em alto mar. Mas Deus preparou um escape. Deus preparou um livramento. Apesar dele estar errado, mas confessou. Quando jogou Jonas no barco, o que aconteceu? Ele ia morrer, mas Deus abriu a boca do peixe. Engoliu Jonas. Alguém diz, mas irmão, que sofrimento passou ele nas entranhas do peixe, que dificuldade. Eu até falei com os irmãos hoje à tarde, você vai limpar o peixe, aquela tripada, não é um negócio nojento, é estranho. Agora, pastor Jeff, imagine você dentro daquela entranha, aquele coisa nojento, aquela prova asquebadará, show, e assim amas. Aquela prova asquerosa, aquela luta difícil, mas você sabe que é Deus te dando uma nova chance, é Deus te livrando da morte, é Deus te dando uma nova oportunidade. No meio daquele asqueroso intestino, estômago do animal, queira entender assim, ele dizia assim, eu estou nesse lugar terrível, mas eu sei que é Deus me poupando a minha alma, é Deus me livrando do pior, é Deus me tirando. Às vezes Deus vai colocar você numa prova, não é porque Ele não te ama, é para te livrar da morte. Diga, Senhor, eu reconheço o meu erro e me ajuda a passar essa prova. E Jonas, 3 dias, irmão, dentro daquele peixe, naquele lugar escuro, era tão horrível que ele disse, parece o inferno. Ele disse, ele comparou o inferno, ao Miguel, ele disse, do ventre do inferno, eu clamei ao Senhor, e o que o Senhor disse, eu ouvi a tua oração. Ordena o peixe que vai, aleluia, e vomite o profeta lá na terra. Ele poderia dizer, não te dou a chance, eu te dei e você jogou fora. Se tem alguém que dá segunda, terceira, quarta chance, é Deus. Às vezes o marido não dá, às vezes a mulher não dá, às vezes o pastor não dá, às vezes o patrão não dá. Mas o Deus que nós servimos, quando eu me humilho e reconheço, Ele é o Deus da segunda chance. Joga Ele. O que eu acho engraçado, até eu falei hoje à tarde com os irmãos. Você já viu quando alguém come algum negócio? Quando eu não era crente, bebia, os negócios passavam mal. O que a gente fazia para vomitar? Enfiava o dedo na garganta. Quem já fez isso? Para tentar vomitar? Deus, irmão João, enfiou o dedo na garganta do peixe. Diz, vomita o meu servo lá. Vomita, ele diz, do ventre do inferno eu clamei e Deus ouviu a minha oração. Nesta noite, Deus vai te tirar desse enrosco. Deus vai te tirar desse embaraço. Você procurou, eu procurei, mas Deus está dizendo, se humilhar e reconhecer, eu vou fazer a baleia te vomitar e vou te dar uma nova oportunidade. Aproveita, nesta noite alguém precisa abraçar essa oportunidade. Você errou, eu errei, nós erramos, mas se nós reconhecermos, Deus é fiel para nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade. Então, para nós ganhar tempo, a primeira forma, ainda que você procura, Deus tem livramento. Ainda que você ache, procure encrenca, procure problema, e você erra e cai, Deus diz, se você tiver humildade de reconhecer, eu tenho poder para te perdoar. E o perdão de Deus não é aquele perdão que diz, eu te perdoo, André, mas você no teu canto e no meu, não. O perdão de Deus é diferente, irmão Lauro. Eu gosto muito do texto das 2 Crônicas 33, que fala de Manassés. O senhor conhece muito bem, todo mundo conhece. Aquele homem, se fosse dar nota para ele, era nota 0, é ou não é? Porque ele fazia era nota 0, mas ele
caiu lá na mão do inimigo, entre ganchos, na cadeia. E lá na cadeia ele disse: Senhor, ainda bem que uma coisa ele aprendeu com o pai, se humilhar, porque o pai dele, Ezequias, se humilhou. E lá no meio dos ganchos, na prisão, a Bíblia diz que ele orou deveras ao Senhor, seu Deus, se humilhou. Deus ouviu a oração dele, aplacou a ira e disse: estou te dando uma nova oportunidade, aceitei a tua oração. Mas Deus, se ele fosse vingativo, dizia: eu te aceito, mas rei nunca mais. Olha a palhaçada que você fez. O Senhor diz: eu te aceito e te devolvo no trono de novo, porque eu sou o Deus cheio de misericórdia. E ele reinou, irmão Leandro, 55 anos, porque o Deus que eu sirvo é Deus cheio de misericórdia. Mas é necessário que eu reconheça. Então a primeira tempestade é quando eu procuro sarna para se coçar. Eu procuro encrenca, eu erro, eu vacilo. Mas se eu for aos pés dele e chorar e reconhecer, ele começa de novo um novo projeto. E nesta noite, não só aqui, mas alguém em casa, ou alguém que está me ouvindo, Deus quer um recomeço. Deus está dizendo: eu tenho uma nova história. Vamos arrancar essa página, vamos virar de página e vamos começar tudo de novo. Às vezes quando você vai em algum lugar, você pega e põe no GPS para chegar lá, mas de repente ali na frente você erra e sai para um contorno errado. O GPS logo corrige a rota. Nesta noite Deus está corrigindo a rota minha e tua. Errou o caminho, pegou um atalho e achou para o trabalho. Deus está refazendo a tua rota e o teu destino é a glória celestial. Você não vai errar o caminho. Reconheça. Reconheça. Hoje inicia a campanha. Já iniciou de manhã à tarde e agora à noite. 10 quintas-feiras, o socorro de Deus. Jonas lá no ventre do peixe clamou por socorro. SOS Jeová. Jeová disse: fique tranquilo, eu vou dar uma ânsia nesse peixe, ele vai te vomitar inteiro. Tem algumas cicatrizes? Tem, mas você vai ser um atalaia e vai fazer a minha vontade. O segundo ponto, quando nós entramos numa tempestade por não ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco todas as noites, todos os dias que ouvimos a palavra. Quando a palavra é aberta, é Deus falando conosco. Não sei se já aconteceu com você. Você chega assim na igreja bem pomposudo. Eu estou por cima da carne seca. Mas o pregador pega e ó. O pregador não sabe da minha vida nem da tua, mas ele cutuca bem na ferida. Sabe quando você tem uma ferida, você se esconde para ninguém encontrar. Deus pega o pregador, você está achando que está cheio. Ele enfia o dedo bem na ferida e joga sal. Jogar sal em ferida, irmão, pelo amor de Deus. Então tem vezes que a palavra vem como flecha e Deus manda a palavra e eu escuto, é para mim, mas eu não proponho mudança. Pode se preparar que a tempestade vai chegar. Se você ouvir a voz de Deus e não atentar para ela, a tempestade vai chegar. É que nem a meteorologia, ela diz: ó, tem previsão de trovoadas à tarde e tal. O irmão estava me falando, não sabia, ali aquela Audi, eles têm um projeto lá, uma bomba atmosférica, que eles falam, não sabia disso não. Que quando está inventando tempestade, ele mora ali no Campo Largo, perto da Audi, eles começam a tirar aquelas bombas para o céu para impedir a tempestade. Eu não sabia disso não, aprendi hoje. Mas tudo bem. E Deus é assim, quando ele vai ver que eu estou entrando na tempestade, ele começa a jogar o rojão, ó. O rojão dele é a palavra. Ele começa a mandar o rojão: cuidado, você está andando em caminho tenebroso, tu está andando em caminho escorregadio, essa amizade não é boa para você, esse companheiro não é bom para você, esse caminho que está indo não é bom para você. Deus está dizendo lá na frente, tem tempestade, cuidado. Mas eu, em vez de ouvir a palavra de Deus, ouço os que não prestam. Ô irmão, você é maluco? Não, Bíblia. Vamos para a Bíblia, eu gosto de Bíblia. Atos 27. Paulo apela para César e vão para Roma. E a Bíblia diz lá no versículo de número 10,
E não vamos ler agora porque o nosso tempo não dá. Eu já quero devolver a palavra ao pastor Jefferson. Lá no versículo 10 e 11, a Bíblia diz que Paulo chega para o capitão. E diz, olha, é perigoso nós prosseguir. Se nós for, vai ter tempestade. Se nós for, vai ter prejuízo. Se eu fosse, vocês ancoravam aqui mesmo. Não deixava passar essa tempestade. Sei lá, espera um dia, 2 dias, mas não vá. Quantas vezes Deus pisa no freio para você e para mim? Quantas vezes na minha caminhada, Eliezer, Deus puxa o freio de mão. Calma. Calma. Mas eu quero adiantar. Eu sou apavoradinho. Eu quero resolver do meu jeito. Nesta noite, se Deus puxar o freio de mão, diga assim, eu parei. Parei. Vou esperar o teu tempo. Mas em vez dele ouvir a Paulo, ele preferiu ouvir o capitão, os outros homens, marinheiros. Não dá nada. Você já viu o crente que diz que não dá nada? Não, isso é conversa balela de pastor, isso não dá nada. Pode continuar assim. Esse é o pastor está querendo oprimir você. É o pastor tentando privar você de algumas coisas. Não, é Deus puxando o freio de mão. Ele sabe o que está lá na frente. Ouça a voz do teu pastor. Ouça a voz da palavra. Você vem no culto, ninguém conhece você. Não sabe da tua vida, e o pastor abre a Bíblia e começa a pregar, e começa a atingir o teu alvo. Você diz, opa, quem contou não é ele que contou, é Deus que está dizendo, calma, não vá por esse caminho, é perigoso, vai dar problema. Mas em vez de ouvir a palavra, eu saio ele para fora, o diabo diz, não dê bola não. O pastor, alguém contou para ele o teu caso? Não, ouça a palavra de Deus. Eles não ouviram a palavra de Paulo. Eles não ouviram a voz de Paulo. Não, esse pregadorzinho, esse presidiário, é ou não é? Vão dar ouvido para presidiário, larga uma ser besta. Ouvir se ele é preso, bandido, sei lá o que é, dar ouvido para esse camarada. Mas era Deus. Quando Deus quer falar, irmão, até uma jumenta vira profeta. Quando Deus quer falar, até galo vira profeta. Quando Deus quer falar, não importa quem ele vai usar, ele usa quem ele quer. Você vai e ele usa, mas eles vão vir esse presidiário, está indo preso, é mais um entre tanto. Mas era Deus. E eles não acreditaram em Paulo e prosseguiram. E quando prosseguiram, o que eles encontram pela frente? Um furacão chamado Euroaquilão. Uma tempestade cruel, que a Bíblia diz que foi tão cruel que chegou uma hora que aquele tempo não era a motor, era a vela que navegavam, e a vela que direcionava, levava para cá e para cá, e se ele deixasse a vela armada, o barco ia tombar, ia afundar, ia perder o rumo. Então eles tiveram que baixar as velas e dizer, vamos andar à toa. Você já viu a pessoa quando não ouve a voz de Deus? Ele começa a bater cabeça e começa a andar à toa para lá e para cá. Deus avisou, Deus falou, mas ele não sabe o que fazer e fica batendo cabeça. Eu conheço pessoas que batem cabeça, igreja aqui, igreja ali, igreja lá. Por quê? Porque em vez de ouvir a palavra de Deus, ele quer ouvir algo que massageie o seu ego e aceite as suas mazelas. Mas nesta noite diga, Senhor, eu quero ouvir o que vai me dar a vitória e vai livrar eu de tempestades na vida. E a coisa para nós ganhar tempo ficou tão estreita, que eles pegaram um período de 14 dias, que não viam de dia o sol, não viam de noite estrela, não tinha lua. Imagina, irmão, de dia tudo bem, nublado, agora imagina você no meio da tempestade de noite. Não tem luz elétrica lá no meio do mar, é só escuridão, é só treva, escuridão e tempestade. Treva, escuridão e tempestade. Alguém, o Senhor manda eu dizer, alguém está me ouvindo nesta noite, e você está nessa escuridão, nessa tempestade, porque não ouviu a voz de Deus, não atentou para a palavra do Senhor. E agora, pregador, o que eu faço? Se humilha, reconheça a Deus e diga, Senhor, eu errei, eu não dei ouvido, me dê uma nova oportunidade. E agora, uma regra básica da campanha de ontem. A Bíblia diz, pastor Jefferson, que eles ficaram quantos dias sem comer? 14 dias sem comer e sem beber. Está aprendendo a lição? É boca no pó, jejum e oração.
para acalmar essa tempestade que você criou por não ouvir a voz de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que Deus permite para nos ensinar lições. Eu estava até falando com o irmão ontem. Eu estou ajudando o pastor Maria na IBESP. E a lição desse semestre é sobre jejum e oração, santificação. E eu estudei muito sobre jejum, aprendi coisas boas. Serviu para mim. Serviu, mas demais. Tem coisa que Deus te coloca para te ensinar lições. Para dizer caminho, esse é o caminho, filho. Pega esse caminho, pega, como diz o povo, pega esse mistério, pega esse manto. Nesta noite, já de ontem já, pega esse manto, vamos para a oração, vamos para o jejum. E Deus vai dar vitória. 14 dias sem comer, perder a fome. Você está nesse estágio, a luta, a tempestade é tão grande que perdeu a fome. Então aproveita e jejua, para Deus abrir a janela do céu e da vitória. 14 dias sem comer, sem ver a lua, sem ver o sol, só neblina, só escuridão, só tempestade. Tá assim? Tá nesse jeito? Ora e Deus parece que não te ouve. Se humilha mais. Depois de 14 dias naquela peleja, Deus que é cheio de bondade disse: não, por amor ao meu servo eu vou agir. Eles não ouviram meu servo, mas eu vou ter misericórdia. E daí de repente o Senhor aparece a Paulo e diz: Paulo, fica tranquilo. Eles não te ouviram, mas por você, por amor a você, eu vou dar vitória. Manda eles comer, manda eles beber, porque ninguém, 276 almas estavam no navio, de nenhum deles vai perecer. Ó, irmão, até para nós foi a boa profecia. Nem um fio de cabelo da tua cabeça vai cair. Olha que promessa, irmão Lauro, o senhor gostou dessa, né? Nem um fio de cabelo da sua cabeça vai cair, porque o Deus a quem eu sirvo apareceu para mim e disse: fica tranquilo, esta tempestade não é para te matar, é para te ensinar lições novas. Deus não vai te matar. Deus está dizendo isso é para você ter uma experiência. Vai para a oração, vai para o jejum, a tempestade vai passar e você vai chegar aonde deve chegar. O barco pode até se perder, mas você não. O barco realmente perdeu, mas eles chegaram ao porto seguro. O Deus que você serve faz o caminho no meio da tempestade. E para nós encerrar, o terceiro ponto é tempestade que Deus vai permitir na tua vida. Deus vai permitir na tua vida e na minha vida. Tem coisas que não é porque eu pequei, não é porque eu não ouvi a palavra de Deus, é para que o nome dele seja glorificado. Mateus capítulo 14. O Senhor pregou, multiplicou pães e disse: entra no barco e passa para a banda de lá enquanto eu fico despedindo a multidão. E eles entraram. O Senhor, que é onisciente, sabia que ia ter tempestade, mas não avisou eles. Tem tempestade, Moliano, que Deus não vai te avisar. Ele só manda você embarque. A Bíblia é mais clara. Se você ler, você vai ver que Jesus ordenou não é pedir. Ordenou, é ordem expressa. Ordenou, passe para a banda de lá. Deixa eu te dizer, se Jesus dissesse para eles: vai ter tempestade, sabe o que eles iam dizer? Então vamos abortar essa viagem, vamos deixar para amanhã. Mas tem coisa que você vai ter que passar. Tem tempestade que não vai ter guarda-chuva que te proteja. Tem tempestade que vai te atingir, mas é permissão de Deus para quê? Para que você glorifique o nome dele e tenha experiências com ele. Entraram, tranquilo, no finalzinho da tarde, nem tinha anoitecido. Entraram mar afora. É como diz aquele cantor: é só Deus e eu agora no mar afora. Tem hora que é só você e Deus na tempestade, não tem ninguém, não tem papai. É como dizia o irmão: aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Aqui é a hora do caminho, aqui é o deserto que Deus vai te botar e você tem que enfrentar. Eles entram no mar e lá no meio do mar a tempestade começa. Assolar, vento contrário, tempestade. E quem estava ali não eram novatos, eram homens pescadores, experientes. Deus prova aqueles que já têm 30 anos de fé
prova. Prova quem tem 50. Agora eu já tenho 60, 30 anos de fé. E daí? Deus vai te provar como um novo convertido. Aliás, o novo convertido, ele tem mais carinho. Porque ele sabe que ele não suporta. Quando o camarada é mais cascudo, ele dá mais paulada e mais prova. Mas o que eu faço, irmão? Abraça esta prova e diz: é para a glória do teu nome. Então seja a tua vontade. Experientes, aptos para cuidar, irmão Breville, eram pescadores. Tempestade era o cotidiano deles, mas tem tempestade que não tem choro. E foi, adentrou noite, adentrou madrugada. A minha Bíblia, a tua também diz a mesma coisa, na quarta vigília da noite. Amanhecendo o dia. O judeu dividia a noite em 4 vigílias. A primeira começava às 6 e ia até às 9. A segunda começava às 9 da noite e até meia-noite. A terceira começava à meia-noite e até às 3. E a quarta começava às 3 até clarear o dia. Agora imagine, eles entraram para André antes de escurecer. E começaram a tempestade. Deu meia-noite, deu 1, 2. O vento contrário, a tempestade. É um mar bravio, com fome, com sede, com sono, cansado. E pronto, agora não tem mais o que fazer. Estavam numa prova difícil, mas o que eu acho lindo é que enquanto eles estavam no barco, lá no meio do mar, onde Jesus estava lá no alto monte orando, ele está lá em cima, ele te vê na tempestade. Você não está sozinho, o olhar de Deus está sobre a tua vida. E, não sei se vai te alegrar ou vai te entristecer. Ele não vai te tirar da tempestade antes do horário, não. É na hora dele. Ele não atrasa também. Ele não adianta. Ele chega na hora certa. A quarta vigília da noite. Eles lá prontos a jogar os remos. Dizem: vamos que se dane. Agora não tem. O Senhor sabe o teu limite. Até onde você suporta. Ele não vai te tirar da prova antes. Ele não vai te tirar da tempestade antes. E é na hora certa. Na quarta vigília, ele diz: bom, agora é a hora de eu ir, porque se eu não for, vai acabar em tudo. Já deu o que tinha que dar e agora ele vem. E ele vai chegando. Quando ele vai chegando, algo que eles nunca tinham visto, eles tinham visto todo tipo de milagre de Jesus, mas daquele eles nunca viram. De repente, no meio da escuridão, Diácono Joel, no meio da escuridão, não via nada. Não via nada. Ou alguém, no meio da escuridão, tempestade, de repente, quando eles olham para uma banda do mar, lá vem alguém andando de branco sobre as águas, e pronto. Tem gente aqui que antes de ser crente era católico. Quem era católico antes de ser crente? Católico daquele católico, meio de ir na missa. Eu lembro que os católicos, os meus parentes católicos diziam: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Você já ouviu essa expressão? Eles já estavam na pindaíba danada, cansado, com fome, com frio. Para piorar, quando eles olham para um lado, lá vem aquele camarada de branco, um fantasma, vindo em direção. Deixa eu te dizer, mulher para gritar é meio estranho, mas homem com medo, meu amigo, Jesus da glória. Eu imagino aquela banda de homem, quando olha aquele ser de branco, eles não sabiam que era Jesus, porque nunca Jesus tinha andado sobre as águas. A Bíblia diz que eles gritaram. Eu queria ver o grito deles, presidente Vanderlei, aquele apavoramento. Já não bastasse a tempestade e o fantasma. Quem sabe quando eles iam pular fora do barco, alguém estava querendo nesta noite pular fora do barco. Deus está dizendo: não, eu estou chegando, aguenta as pontas, eu estou chegando. Não pula não. Se pular não tem escape. O livramento é permanecer. Quando o Senhor viu que eles iam pular, o Senhor disse: não temas, não é um fantasma, sou eu. E para nós ganhar tempo, você já conhece a história, Pedro, não vamos esquecer Pedro. Vamos esquecer esse episódio. Pedro começa a afundar. E quando ele está começando a afundar, quando alguém está morrendo afogado, o que ele fala? Socorro. Socorro de Deus. Quando Pedro está afundando: socorre-me que estou perecendo. O Todo-Poderoso estende a mão. Pega ele. Levanta ele da tempestade, coloca ele no barco, e quando ele entra no barco, o que acontece? O vento para, o mar se acalma, e tudo se faz bonança. E quando clareia o dia, ele chega num porto seguro. Deus te põe na tempestade, mas ele vem a teu encontro, e você não vai perecer, você vai chegar ao lugar prometido. Tenha fé, tenha esperança.
Fique em pé. Palavra com o pastor Jefferson, aplauda o Senhor Jesus.